Tarde, bom finzinho de tarde, né? Comecinho de noite. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente está super feliz de receber quem está de novo e quem está pela primeira vez. A gente está chamando esse ciclo de encontros, de um ciclo de estudos de Espaço Diverse, organizado por mim, Beatriz Santa Rita, e pela Tainá. Para quem não me conhece, sou consultora, fundadora da Diverse, consultoria de diversidade e inclusão, com foco em programas de treinamento, consultoria para implantação de diversidade, recrutamento e seleção inclusivos. A Tainá também é consultora, tem uma carreira solo, consultora. Vou me permitir te apresentar hoje, tá? Consultora da ONU Mulheres. A gente já tinha essa intenção de fazer, antes da pandemia, o desejo de fazer um ciclo de estudos, mais do que lives e encontros para debater boas práticas. Tanto a Tainá é pesquisadora, mestranda, também tem uma veia de pesquisa, estudo bastante diversidade, então a gente sempre teve muita vontade de ligar a teoria a boas práticas. E aí, quando veio a pandemia, veio esse movimento oportuno da gente continuar se conectando, estudando, e assim nasceu esse encontro. Esse é o nosso quarto encontro, contando com o lançamento, uma contextualização que a gente chamou de diversidade e o novo normal, com o Reinaldo Bulgarelli e a Ana Bavon. A gente ainda estava muito inseguro com o que ia ser de diversidade e inclusão nesse novo tempo, então foi para trazer um pouco de luz para esse momento. E aí as nossas apostas confirmaram que mais do que nunca a diversidade é um tema que continua cada vez mais relevante, eu diria urgente, né, para esse tempo. Não dá para a gente continuar transitando, fazendo negócio, qualquer coisa, sem pautar esse tema nas nossas organizações. Depois a gente teve um encontro que chamamos de Mulheres que Cuidam, para falar de maternidade e paternidade responsável e a conciliação com todo esse momento. A Tainá trouxe um aporte teórico com a participação da Lorena da Electrolux e da Suzane do Pão da GHFly. Vou falar porque tudo isso está no YouTube, depois eu coloco o LinkedIn aqui, quem se interessar, olha lá. E o terceiro, qual que foi, Thay? Me deu um branco aqui. Tá fechado. Tá, muda. Sobre estratégia de como conectar na diversidade. O terceiro a gente chamou de diversidade e inclusão por onde começar, aí trazendo reflexões e alguns insights com a participação da Milka, do Paraná Banco, e da Cláudia Cavalcante, que teve uma participação, agora consultora da ONU Mulheres e ex-Unilever, uma das pioneiras em programas de diversidade, e a gente conversou bastante sobre como começar os programas de diversidade, se é por treinamentos, como engajar a liderança, enfim, quais são as estratégias para começar a trabalhar com esse tema, para quem está iniciando essa jornada. E estou fazendo toda essa contextualização porque agora a gente vai para um degrauzinho a mais. Estamos chamando esse encontro a gente começou chamando de recrutamento e seleção inclusivos, depois de uma reflexão minha e da Tainá, a gente entendeu que é muito mais do que recrutamento e seleção, então a gente chamou de estratégias para acelerar em inclusão. E a ideia é falar mesmo de práticas já num estágio mais avançado. Aí a gente entra em ações afirmativas, em processos seletivos que de fato, acho que alguém está com o microfone aberto, com a intenção de engajar, de fato, de acelerar mesmo todo esse processo. Então, para isso, a gente convidou para trazer luz para esse tema, boas práticas, e sei que tem bastante coisa que vai vir de insight depois que vocês escutarem, o Vitor e a Carla. Vou fazer uma apresentaçãozinha formal aqui. Só um minutinho. O Vitor Martins é administrador, psicólogo de formação, mestrando em psicologia pela Federal de Santa Catarina. Atualmente atua na área de diversidade e inclusão da multinacional Resultados Digitais, coordenando o plano de igualdade racial. E a Carla Julião é psicóloga pela PUC, pós-graduada em Gestão do Comportamento Humano e Formação, na linha de Psicologia Analítica. Tem mais de 10 anos na área de RH e na Miron e IHL é responsável pelos projetos de inclusão que envolvem o recrutamento e seleção. Também lidera o SOMA, que é o Grupo de Diversidade das Empresas. Então, super bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos.
Para começar a apresentação, cada um dos dois vai ter 20 minutos de apresentação livre para contextualizar. Vocês podem colocar as perguntas no chat, mas lembrando que a gente vai até às 7 e a gente gosta das perguntas com interação. Então, fiquem à vontade depois das apresentações, no final da segunda fala, para abrir o microfone, o vídeo e perguntar, interagir por aqui, tá bom? Então, para começar, Carla, super grata por topar o convite. A gente quer ouvir qual que é a jornada de diversidade e inclusão que vocês vêm fazendo na Mirum Whitechapel. Legal. Estão me ouvindo bem? Legal. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, Bia, obrigada pelo convite. Acho que já vinha falando, né, entre nós da honra de participar da construção aí desse conhecimento com todos vocês. E também porque é um prazer a gente contar tudo que nós, como pessoas, aprendemos sobre diversidade e inclusão, né? A cada ação que a gente faz, a cada contratação, quando a gente ouve a história de cada pessoa, né? Como a Bia falou, é uma jornada que tem que ter um início e tem que ser contínuo, né? Então, eu vim aqui representando a Mirum e a iCherry, não sei se todos conhecem, a gente faz parte do grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo todo. E aqui no Brasil, a Mirum e a iCherry são entendidas como agências co-irmãs, então as áreas de apoio, back-office como RH, são áreas que atendem as duas agências. Então, tudo que eu contar para vocês, eu vou estar representando ambas, né? E são agências de marketing digital, com diversas disciplinas, né? E, enfim, então, existem algumas diferenças entre as duas, mas o foco é em marketing digital. E essa construção do conhecimento que a Diverse tem aí possibilitado, acho que é um passo essencial para quando a gente vai falar em diversidade e inclusão, porque falar do ser humano é falar da pluralidade que a gente tem, né? E a importância de ser contínuo, né? De ser de fato uma jornada. Igual quando a gente está em nós modificando alguma coisa, a gente tem lá guardado, aí a gente traz luz para um assunto, dá uma incomodada, daí você acomoda aquilo, né? Trabalha e aí modifica, às vezes tem que voltar, então é esse processo cíclico que resulta em transformação, então, e essa vontade que depois que a gente entra, não dá para voltar, a gente gosta de falar sobre o tema e quer, de fato, levar para frente. Então, eu dividi aqui para contar para vocês como que a gente começou, né, falando do SOMA, que é o nosso grupo de diversidade, mas antes mesmo, né, algumas ações pontuais, e trouxe, eu vou exemplificar processos de recrutamento inclusivo em diversas frentes, né, para diversos grupos minoritários. E antes de começar, eu vou compartilhar aqui 2 vídeos rápidos com vocês, de 1 minutinho. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Desde que eu entrei em ambas as agências, eu sempre me senti em casa e me senti à vontade para ser eu mesma. Sinto muito importante para mim, para perceber que eu não tô sozinha e ver que tem outras pessoas que pensam parecido comigo. Nunca precisei esconder quem eu sou ou a maneira como eu me expresso por medo ou por qualquer outro motivo. A gente tem liberdade de ser quem é, sem ter medo. Eu me senti mais à vontade comigo mesmo, para eu ser quem eu sou, me deu muito mais segurança. Liberdade para mim é declarar o meu orgulho de ser respeitado e acolhido, não apenas em um mês, mas todos os dias do ano. Desde que eu
Então, o primeiro vídeo, ele conta ali um pouco de uma ação recente. Até quando eu combinei com a Bia que ia trazer um vídeo, foi difícil escolher um, né? Mas esse foi bem recente, foi vídeos caseiros durante a quarentena, mas que conta dessa construção de um ambiente inclusivo e que as pessoas se sentem seguras para ser quem elas são, né? Então, foram depoimentos dos nossos colaboradores. E o segundo é um vídeo do Luan, que é um profissional de tecnologia, ele é deficiente auditivo e ele é oralizado e está nos ensinando Libras, né? Então, também fala desse lugar, dessa possibilidade, essa identificação que há no respeito da empresa com todo mundo. E ele fica muito feliz de ver pessoas querendo aprender sobre a língua brasileira de sinais e encontrar uma outra forma de comunicar com ele, né? E o que ele conta ali é sobre empatia, né? E é uma palavra tão conhecida de todos nós, mas empatia é mais que uma palavra que ele conta, né? É um processo que precisa existir identificação, porque se eu não conheço o lugar do outro, né? Eu não vou conseguir me identificar e, de fato, gerar empatia. E é isso que a gente vem promovendo nas nossas ações. Então, tudo começou em 2018, quando os nossos primeiros passos foram o preparo da liderança. Então, em 2018, a gente teve vários treinamentos com os gestores sobre masculinidade, uma parceria com o Memo, para fazer essa desconstrução sobre o ser homem, nessa construção da sociedade. No mesmo ano, a gente recebeu o grupo de planejamento de São Paulo, que fez uma palestra aberta para todos os funcionários falando sobre assédio e sobre vários temas tabus em agências de publicidade. E logo a gente divulgou o nosso manual de agência sem assédio, que teve ali que tem os canais de denúncia e hoje é divulgado com todos os novos colaboradores. E foi o mesmo ano que a gente iniciou a parceria com a Empregue Afro, que foi um parceiro muito importante nessa jornada. A Patrícia Santos, CEO da Empregue Afro, fez um treinamento sobre viés inconsciente. E em 2019 ela voltou para falar com a gente sobre privilégios, né? E 2018 também foi o primeiro ano que a gente aplicou o nosso censo, até para a gente reconhecer alguns números, ter algumas percepções e depois ir acompanhando essas evoluções, né? E hoje a estrutura do Soma ela é composta por diversos grupos de afinidade que têm a responsabilidade de dar visibilidade a temas que são importantes e que se referem aos grupos minoritários, né? Cada época do ano um tema ganha visibilidade, ganha evidência. A gente hoje fala sobre feminismo, equidade racial, pessoas com deficiência. Esse ano também falamos sobre interseccionalidades. O assunto atual é intolerância religiosa e também orgulho LGBTQIA+, né? E a responsabilidade dos grupos de afinidade, que é um processo importante até para a sequência que eu vou contar para vocês de recrutamento, além de pensar nos planos, nas ações, né, nos projetos, ter esse grupo que ocorre a identificação e que eu consigo ter referência do que esses profissionais também estão alcançando, posso ter troca com eles, né? Então, tem esses dois vieses de responsabilidade do grupo. E as nossas ações, se alguém tiver interesse depois, eu posso contar com mais calma, até pelo tempo, mas elas são sempre pensadas com bastante carinho e pensadas nesse processo de sensibilização. Então, outra parte de estrutura do grupo é a gente ter reuniões que são mensais, daí de todo o grupo, independente da afinidade, para que a gente aprenda sobre diversidade, que é um tema que tem várias atualizações. Então, desde falar também sobre viés inconscientes, mas falar sobre capacitismo, sobre desigualdades. Então, a gente se reúne também para aprender entre nós, né? E o Soma e tudo o que aconteceu de 2018 para cá foi um reforço de uma cultura que a gente já tinha bastante plural, porque o ambiente de publicidade, de marketing digital, a própria construção que a Miriam tem nos seus pilares é de respeito e de valorização de pessoas, né? A gente não tem um produto, a nossa referência são os nossos talentos, então isso sempre esteve na voz da diretoria, do RH, mas a gente entendeu que isso precisava ser fortalecido, enraizado na cultura. Eu acho que o que a gente acolhe hoje é os próprios profissionais
que a gente aborda ou que vêm interessados em trabalhar na Midnight Cherry, reconhecendo, né, o quão ambiente diverso a partir das ações, a partir dos outros colaboradores também contando sobre o que a gente faz, né? Então, esse é o resumo do Soma e que nos ajudou bastante nesse primeiro passo de proporcionar esse ambiente que pudesse ser, então, em evidência, inclusivo e seguro e reforçando esse respeito para quem chegasse, né? Porque quando se fala em diversidade, tem aquele contexto de diversidade é quando você chama para festa e inclusão é quando você convida para dançar, né? Então, para que a diversidade que a gente estivesse recebendo, de fato, tivesse se sentido incluída e acompanhada no que fosse necessário, né? Então, foi um passo importante. E aí, contando para vocês como que isso se dá no recrutamento, uma das primeiras coisas que a gente pensou é o que nós precisávamos entender enquanto profissionais de RH que lidam, né, que são essa porta de entrada. Então, quais eram os nossos vieses inconscientes, né, o que impedia de eu trazer profissionais diversos para o meu processo seletivo. E uma das coisas que a gente sempre falou e fala, né, que cada vaga é uma oportunidade de realizar a inclusão. Então, enquanto recursos humanos, a gente precisa gerar a possibilidade, né, trazer candidatos para o gestor. E ao longo dessa jornada, a gente foi percebendo qual gestor que é parceiro, que já tem um processo de desconstrução, que já entendia o valor da diversidade, e outros que o trabalho é sempre conversar um pouco mais, né, ou que precisa ter mais dados, mais números, então entender essas diferenças entre a liderança, porque não é só a partir de um treinamento de todo esse preparo, né? Então, na prática, precisa ser sempre revisitado, né, e conversado sobre isso. Então, foi um passo importante dentro do recrutamento. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, mais tácitos aqui para contar. Em 2018 ainda, a gente fez a revisão do nosso programa de estágio e a gente se deparou com uma realidade que recebíamos mais estudantes de universidades que são entendidas como tradicionais, né? Que, acho que a gente tem participantes do Brasil todo, né, Bia? Sim. Eu estou em Curitiba, né? A Miriam e a Cherry tem unidade em Curitiba e São Paulo, mas a unidade de São Paulo é menor, e aí aqui o maior número de vagas, de fato, é aqui em Curitiba, né? Então, nesse contexto das universidades mais tradicionais de Curitiba, e a gente fez, então, toda uma revisão. Então, quais são as universidades periféricas ou menos tradicionais, como que a gente faz esses contatos. Nessa revisão do programa, também, a gente fez contato com a Empregraf, que já estava ali nosso parceiro, e identificou alguns candidatos a participar. E foi quando a gente iniciou o projeto com migrantes. Então, o primeiro parceiro foi a Universidade Federal, e hoje a gente tem mais uma parceria com o Instituto do Governo, que encaminha alguns candidatos para nós. E aí a gente possibilitou, então, um programa de estágio diferente, né? Valorizando principalmente a diversidade, desde universidades diferentes, que a gente não estava acostumada tanto a receber candidatos, e o início do processo com migrantes, houve a contratação de alguns profissionais haitianos, né? 2020 esse programa se repetiu, 2019 para 2020 se repetiu, né? Isso vai se tornando mais orgânico. Então, quando a gente fala de ações afirmativas no recrutamento, há esse primeiro passo de identificar, de ser bem proativo em desenvolver, e depois esse processo vai se tornando orgânico no sentido de quem é migrante vai contar, ó, a empresa abre oportunidades, então eles mesmos contam, né? A gente vai recebendo esses profissionais interessados. Outra ação afirmativa que a gente realizou, aí falando para vocês um pouquinho da contratação focada em profissionais pretos, foi com a Empregue Afro. Então, além dos treinamentos, né, a gente fez um combinado de seleção e com eles a gente trabalhou diferentes níveis de vagas, Curitiba e São Paulo. Foi um desafio, né, até o entendimento do público aqui do Sul, né, de ter um número menor de profissionais pretos aqui, mas a gente vem nessa evolução. E esse ano, em 2020, a gente teve aí o
prazer de iniciar a parceria com a Diverse, e fizemos algumas vagas focadas também, né, exclusivas para profissionais pretos, e a Diverse traz esse olhar de que a gente consegue sim fazer a contratação de pessoas em níveis diferentes. Então a gente contratou nível sênior e de liderança, tendo um olhar da diversidade, né? Então é a ótica da diversidade que a Bia chama, né, Bia? A lente da diversidade, né? Da diversidade, isso. Legal. É justamente valorizar outras competências, né? E aí desenvolver o que se precisa, tanto no aspecto técnico comportamental. Então, foi uma ação afirmativa super legal. Tem uma pausa aí, em função da pandemia, né? Mas a gente continua parceiro. Contando para vocês também um progresso que a gente teve com profissionais com deficiência, nós fizemos parceria com a CID, com a PAI, e eles fizeram uma jornada da inclusão do deficiente intelectual. E foi muito legal porque eles fizeram um preparo, primeiro da empresa e depois, em paralelo, do deficiente intelectual, e teve um momento que a gente se encontrou. Acho que outro passo super interessante no processo de recrutamento inclusivo é permitir o contato, né, do interno, do nosso funcionário, do gestor, com a diversidade, né, com esses profissionais. E aí, o contato com eles era uma dinâmica, porque daí veio todos que estavam participando do programa, e a gente abriu vagas internas para as pessoas participarem, organizamos uma dinâmica bem lúdica, e aí é legal que a gente coloca os incômodos em cima da mesa, como se diz, né, vamos conversar sobre isso. E no preparo, o pessoal falava assim, Carla, eu quero muito participar, mas e se ele não compreender o que falar, né? Se eu não entender o que falar? Então, a gente foi conversando um pouco sobre isso, foi super rico, né? Isso resultou em contratação também, e permitiu isso que a CID chamou de jornada mesmo, de se ter um preparo para que quando essa pessoa também chegasse, a inclusão pudesse acontecer da melhor forma, né? E fechando aqui minha fala, outros 2 exemplos. No aspecto de gênero, a gente sempre teve algo muito mais orgânico, então a gente tem orgulho de contar que há uma representatividade bem equilibrada entre homens e mulheres na gestão. Houve sim vários estudos, várias revisões, até para fortalecer esse lugar da mulher, né, a importância na fala da mulher em reuniões, enfim. Mas algo que foi bastante afirmativo nesse aspecto de gênero é algo que a gente se depara nos times mais de tecnologia, né? Então, a gente também fez algumas ações afirmativas para mudar o nosso número de profissionais mulheres em tecnologia. Ainda não é o ideal, mas houve sim um progresso a partir do momento que a gente começou a falar sobre isso. E é legal que a gente teve um reconhecimento bem recente do Great Place como o melhor lugar para a mulher trabalhar, né? Então, resultado aí também dessas ações, desse processo que a gente vem fazendo. E, por fim, para exemplificar também dentro do recrutamento inclusivo, a gente implantou o que a gente chama de squad de cultura, que é quase que uma entrevista às cegas, né? Então, é alguém isento do processo, não é nem o gestor, nem o RH, que conhecem esse profissional para nos dar uma opinião baseada em perguntas comportamentais, né? E muitas dessas perguntas estão relacionadas à diversidade, né? Então, tanto para a gente entender o preparo que essa pessoa já tem para fazer parte desse nosso ambiente inclusivo, e também ter uma opinião livre de vieses, livre do só olhar o currículo, né? Então, também vem sendo um programa implantado, são profissionais sêniores ou gestores, já embaixadores da cultura, né? Que nos trazem também algumas opiniões para a gente poder tomar decisão, tá? Fico à disposição para outras perguntas depois, né? Outros compartilhamentos, mas vou passar a fala aí para o Vitor. Carla, só antes de você encerrar, você falou o número de colaboradores total? Não falei. Hoje, a Miro e a Cherry tem a média de 400 colaboradores aqui no Brasil. Quando a gente fala de mundo, né, a Miro está com uma média de 2.500 e do grupo WPP, que tem várias agências, aí a gente tem mais de 100 mil pessoas.
Mas que a gente olha em específico são esses 400 profissionais. Bom, super obrigada, Carla. Poder de síntese, porque eu sei que vocês têm um monte de ação aí para contar. Vou passar, guardem as perguntas, e quem tiver com pergunta na cabeça e se quiser anotar no chat, fiquem à vontade. A gente vai retomar depois do querido Vitor, com você, sua apresentação. O palco é teu. Então tá, oi todo mundo, reiterando aqui meu boa tarde para quem está acompanhando a gente nesse espaço. Lá na parte das perguntas, gente, já para sinalizar, eu me refiro ao Vitor como ele, como ela, tanto faz, tá? Gênero não é um problema meu, é um problema de outras pessoas. Então tá tudo bem, escolham o que vocês preferirem. Eu vou começar introduzindo também com um vídeo, que daí eu acho que ele vai pautar bem exatamente o que tem sido o meu trabalho aqui na Resultados Digitais. A Resultados Digitais, para quem não conhece, é uma empresa que vende um software, uma plataforma, né, o RD Station. Esse é o nosso produto principal, né, mas também somos conhecidos por ter o maior evento de marketing digital da América Latina, que é o RD Summit. Atualmente, nós temos aproximadamente 700 funcionários. Somos a maior empresa de marketing digital da América Latina. A gente tem escritório, no Brasil, na Colômbia, no México, e a gente tinha escritórios que foram desativados em Portugal e Espanha. Então, essa é a configuração hoje da nossa empresa. Então, o nosso produto, então, como eu disse para vocês, é uma plataforma de operação de marketing, né? Então, esse é o nosso carro-chefe. E nós também temos o CRM, que é um outro produto à parte aqui. Então, basicamente, esse é o nosso nicho. Somos classificados como uma empresa dentro da área de tecnologia. Então, eu vou compartilhar aqui um videozinho com vocês, que daí eu acho que esse vídeo ele é bastante introdutório. Porque é algo que a gente está sempre pensando. Eu nunca vou chegar um dia e esquecer que eu sou uma mulher negra. Chego em um lugar, lembro que eu sou negra e lembro que, às vezes, o que a pessoa pode falar pode afetar em mim. Eu tenho que estar pronta para receber alguma coisa e para reagir, se for o caso. Então, é algo que me dói muito ainda. Mas quando a gente vai analisar a história, a gente percebe que o próprio fato de não ter proporcionalidade, de não ter oportunidade para todo mundo, já quer dizer alguma coisa sobre a pele. Mais especificamente falando, olhando para as empresas e os espaços, eu ainda acho que a gente ainda não conseguiu avançar nos principais espaços que deveriam. Você tem que comprovar que você sabe aquilo, as pessoas põem à prova o que você sabe, elas duvidam de você, elas batem o olho e falam assim, nem ferrando que esse cara é TI. É quando as pessoas ficam surpresas, sei lá, com o meu conhecimento ou com a forma como eu me aproprio ou como eu me comunico, né? Elas sempre vêm falar de forma muito espantosa, como se fosse surreal um negro poder falar bem numa sociedade. Pro final da infância, pro início ali da pré-adolescência, foi quando eu mais ouvi e foi quando eu mais aprendi a reagir. As pessoas sempre diziam pra mim que ou eu ia ser cabeleireira ou que eu seria prostituta. Eram as duas únicas opções que todo mundo dizia pra mim. E eu escutei isso desde a minha infância, assim, desde pequeno. Com 13 para 14 anos, eu tava na casa de um amigo e eu fiquei jogando videogame na casa dele. E fiquei jogando até tarde, porque ele tinha comprado um PlayStation. E, por sorte, eu tava com meu RG, mas não me isentou de levar a pancada, sabe? Daí meu pai falou, cara, você é negro? Isso é o tipo de coisa que você não faz, sendo negro. Sabe? Andar de madrugada na rua, assim, você não faz, sabe? Porque na área de periferia, você vira estatística, né? Hoje, né, obviamente, eu trabalho numa empresa reconhecida nacionalmente. Eu fiz administração na melhor faculdade de administração da América Latina e faço psicologia numa excelente universidade pública.
e isso me deu uma certa mobilidade. Então, há algumas opressões a quais eu não passo mais. Sinceramente, eu não sei se eu gosto muito dessa expressão, está se dando mais voz aos negros, porque eu acho que os negros estão conquistando cada vez mais direito à fala, assim, porque eu não acho que ninguém esteja dando. O Preto no Preto é um grupo que atua desde 2017, debatendo as relações raciais no ambiente profissional. Falamos sobre as raízes dos problemas no mundo corporativo e as formas mais eficientes para acabar com a desigualdade nesse ambiente. Aqui na Resultados Digitais, os negros representam cerca de 20% do quadro de colaboradores. Parece pouco e é. Este ano lançamos o Plano de Igualdade Racial da RD e estamos comprometidos em termos cada vez mais de equidade racial na nossa empresa. Criar um ambiente onde existe diversidade, oportunidade e que promove a inclusão é fundamental para reforçar o respeito às diferenças. Empresas que investem nisso são inovadoras e costumam crescer muito mais rápido. Abordar essas pautas reflete diretamente no grau de satisfação dos seus colaboradores e nos resultados da própria empresa. Então, eu me descobri negra dentro do grupo, dentro do Preto no Preto. Isso foi 2017. Porque até então eu me considerava parda. E eu não achava também que nunca tinha tido esse problema racial tão forte, assim. Na RD, a inclusão e a diversidade fazem parte da nossa cultura. A gente sabe que ainda não chegou lá, mas estamos aprendendo um pouquinho mais a cada dia. E estando no caminho certo, fica muito mais fácil de chegar onde a gente quiser. Eu acho que até essa parte de por que eu tô no Preto tem muito disso. Eu quero muito ajudar e eu quero muito me empoderar para empoderar outras pessoas pretas, da RD ou de fora. Acho que esse é o meu objetivo. Gente, tô arrepiando. Mas esse é o meu objetivo principal. Gente, eu amo esse vídeo. Assim, eu por também. Toda a construção. Embora eu me ache horrorosa, tá? Mas eu adoro esse vídeo. Então, esse é um detalhe à parte. Botem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Porque eu, particularmente, a equipe de vídeo da RD é uma equipe muito sensível, né? Então, ela consegue captar, eu acho, as nossas experiências e as nossas narrativas. Então, para mim, é um vídeo que, ao mesmo tempo que comunica as nossas experiências, que fala das nossas trajetórias de vida, ele também dá pano de fundo para a gente pensar qual é a responsabilidade institucional, qual é o compromisso das organizações. Eu acho que isso fala do meu trabalho na RD, né? Então, quando eu olho para esse vídeo, eu basicamente estou vendo o porquê que a RD me contratou. Então, para quem não sabe, a RD ela me contratou exclusivamente em 5 de agosto do ano passado para coordenar o plano de igualdade racial da empresa, para construir e coordenar. Então, esse é um projeto meu, assim, está sobre o meu guarda-chuva. Eu crio, eu desenho, obviamente com várias mãos de outras pessoas, porque não é possível pensar um projeto institucional sem ter a contribuição de outras áreas, né? Mas é um projeto de minha responsabilidade. E eu acho que esse vídeo foi o vídeo que a gente gravou e que publicizou o Plano de Igualdade Racial. Então, só para vocês terem noção, ele foi lançado, eu entrei em 5 de agosto do ano passado, o Plano de Igualdade Racial foi lançado dia 23 de novembro do ano passado, no mês da consciência negra, e nós publicizamos o nosso plano de igualdade racial neste ano, no dia da abolição inconclusa, que é o dia 13 de maio, né? Então, que também é uma data histórica para as pessoas negras e para o movimento negro no Brasil. Então, quando eu olho para... e aí, falando dos meus trabalhos aqui na empresa, né? Esse é o meu principal projeto, é o meu projeto guarda-chuva, além do que a RD é signatária do Fórum de Empresas LGBTQIA+, e esse fórum, quando você assina ele, você tem 10 compromissos que você compartilha. E eu sou responsável também pela implementação desses 10 compromissos. Então, esses são os meus 2 principais projetos aqui na empresa. A gente, enquanto área de diversidade, né, diferente de muitas empresas, a RD tem uma área de diversidade e inclusão, e a qual eu faço parte, né? Então, eu sou pago para estar nessa área de diversidade e inclusão e para pensar todos os projetos com foco em diversidade, junto com um outro colega meu. Hoje essa área se expande, né? Então nós éramos 2 pessoas respondendo diretamente para a diretoria executiva
e agora a gente tem uma nova configuração. Nós somos 4 ICs, né? Então 4 colaboradores de diferentes níveis e uma coordenadora, que responde diretamente ao diretoria executivo. Então a gente está com mais braços para esse semestre, né? Eu acho que é algo que é bem interessante aí trazer para vocês o que é o plano, então, de igualdade racial da RD. Ele é um plano que visa estabelecer estratégias de enfrentamento ao racismo institucional. Lembram lá, a gente tem muita facilidade de entender o racismo no âmbito pessoal, ou intersubjetivo, interpessoal, a forma como a gente nomina academicamente. Que seria esse, assim, do contato, do dia a dia. Eu e a Tainá, eu e outras pessoas, né? Dentro das organizações, e aí quando a gente olha para a estrutura da sociedade, a gente vai falar que há um racismo que ele é estrutural, ou seja, ele é base da estrutura. A gente tem um racismo institucional e a gente tem esse racismo interpessoal, que é esse que a gente consegue identificar com mais facilidade. O racismo institucional se refere ao racismo reproduzido pelas organizações. No caso, né, eu tenho um banco, eu tenho um hospital, eu tenho, sei lá. Então, todas as organizações, elas são vistas como instituições. E por elas estarem dentro de uma estrutura racista, né, elas vão reproduzir o racismo dentro das suas instituições. Por isso, o racismo institucional. Então, o plano de igualdade racial visa estabelecer diretrizes, estratégias e ações de enfrentamento ao racismo institucional dentro da Resultados Digitais. Para a gente pensar em termos práticos e sair do campo teórico, digamos que, atualmente, uma pesquisa realizada em 2019 informou que 5% da população brasileira fala inglês. Se a gente olha para as estatísticas de educação, 9,3% da população analfabeta no Brasil é representada pela população negra. Se a gente olha para os dados de acesso ao ensino superior, ele é majoritariamente acessado por pessoas brancas. Se a gente olha para os dados de acesso à educação pública, ele é basicamente acessado pelas pessoas negras. E todos nós sabemos que a educação pública no Brasil ainda é precária. Esses aspectos nos fazem entender... Por que eu trouxe o dado do inglês? Só para a gente pensar quem é que fala inglês no Brasil. Quem fala inglês no Brasil tem um recorte racial. São pessoas brancas. Aquelas que tiveram a oportunidade de, por exemplo, pagar um idioma inglês ou sair para fazer um intercâmbio externo. Dito isso... Como funciona, então, o racismo institucional? Digamos que na minha empresa, todas as vagas, todas, do estagiário ao diretor executivo, o requisito é o inglês. Se para todas as vagas o requisito é o inglês, obviamente, eu já estou reproduzindo o racismo institucional, porque eu criei uma barreira que não é intencional da empresa. Vejam bem, para haver racismo, não precisa ter intencionalidade. Por o racismo estar dentro de uma estrutura, nós vamos reproduzir o racismo, mesmo que não sejamos intencional. Então, possa ser que a empresa precise recrutar pessoas com idioma inglês. Entretanto, no momento que ela escolhe fazer isso, ela cria uma barreira de acesso à população negra, uma vez que negros não falam inglês, uma vez que a educação de pessoas negras é precarizada. Então, dentro dessa lógica, a gente vai reproduzir o racismo institucional, mesmo que não haja intencionalidade. A intencionalidade não é um critério para a inexistência do racismo. Se todos nós aqui, para vocês terem noção, uma pesquisa publicada pela minha orientadora de mestrado, ela fez uma pergunta. Você acha que há racismo? 90% das pessoas responderam. 92%, sim, há racismo. Você acha que você pratica racismo? Somente 10% das pessoas responderam que sim. Veja bem, 92% acreditam, só que só 10% é racista. Daí já começa o problema, porque as pessoas não se reconhecem nesse lugar racista. Elas acham que o racismo é sempre do outro e não de si. Terceira pergunta, você é a favor de políticas de cotas, ações afirmativas? E aí, quando a gente pensar em política de cotas,
As cotas não acontecem só no âmbito das universidades. A gente também implementa ações afirmativas em empresas privadas, quando a gente escolhe fazer um recrutamento intencional, seja para uma pessoa PCD, seja para uma mulher negra, seja para uma mulher branca, enfim, seja por um profissional LGBTQIA+. Então, a gente trabalha ações afirmativas de diferentes formas, que não só pela via da universidade pública. A universidade pública é onde a gente mais teve a cota de forma materializada. Então, ela perguntou, você é a favor das cotas? Todos responderam que não. E a última pergunta dela, ela disse, você gostaria de ser negro no Brasil? Todos responderam que não. Então, vejam a lógica do funcionamento do racismo. Eu sei que há racismo, mas eu não sou racista, eu não sou a favor de cotas, mas eu também não quero ser negro. Então, dentro de uma sociedade que nega o racismo, é muito difícil que nós consigamos lidar com projetos com um viés racial, justamente visando enfrentar as estruturas operadas pela cor que produzem desigualdades sociais. Né? Então, o objetivo desse projeto ele é justamente tornar público, obviamente, qual é a comunicação que a RD gostaria de fazer para pessoas negras, mas também visibilizar qual é o seu compromisso institucional para, enquanto instituição, em função ao enfrentamento das desigualdades raciais no Brasil. Esse é um compromisso que, em geral, a gente tem observado as empresas irem assumindo de forma mais recorrente, mesmo quando elas são micro e pequenas empresas, mas que a gente ainda está num processo muito inicial, muito de germinar, muito introdutório. Por que, Vitor, ele é muito introdutório? Porque nós ainda vivemos num país que nega o racismo, que acredita que não há racismo, que nós vivemos numa democracia racial. Lembram lá, não sei se vocês vão lembrar, o Gilberto Freire vai dizer que o Brasil, nós vivíamos no Brasil, embora nós tivéssemos raças diferentes, nós vivíamos no Brasil uma democracia racial. E não esqueçam que o racismo ele é produzido também a partir de uma concepção científica. Não, lembrem lá que, se vocês forem pesquisar, existia uma pesquisa que dizia que toda a população brasileira seria branca no Brasil até 2020, mais ou menos. Então, a gente também tem políticas, enquanto a gente está estabelecendo políticas de enfrentamento ao racismo, a gente não pode perder de vista que nós tivemos políticas que acentuaram o racismo. Né? Nós tivemos 388 anos de escravidão. E aí todo mundo agora acha que pode falar de meritocracia. Como a gente vai falar de meritocracia num país onde as pessoas não partem do mesmo lugar? Quando não, tem um conceito que as pessoas adoram negar, que é da dívida histórica. Ai, mas assim, eu nasci hoje, que dívida histórica é essa? Não tem... Você tem uma dívida histórica que é justamente porque o processo de precarização da população negra, ele continua sendo acentuada mesmo no pós-abolição. Não esqueçam que as terras, quando a gente saiu do pós-abolição, as terras do Brasil, elas foram divididas em lotes, né, de terra, e elas foram distribuídas para a população branca no Brasil. Não esqueçam também que o Brasil estabeleceu, no pós-abolição, uma política chamada de política de branqueamento, que foi a estratégia de trazer brancos da Europa para clarear a população brasileira, e foram essas pessoas que tiveram direito ao trabalho formal e às terras no Brasil. Então, é aí que a gente vai observar, entender uma série de outros marcadores. Porque o aspecto histórico ele é relevante para uma compreensão e uma análise do porquê que um plano de igualdade racial é importante nas empresas. Porque olhar para o processo histórico é entender como a gente operou um processo de desvantagem social para o negro e um processo de vantagem social e de privilégio para o branco. Então, mesmo que vocês dissessem assim, Vitor, eu sou antirracista, eu sou contra o racismo, mesmo que vocês dissessem isso, numa sociedade racista, a brancura é um lugar de privilégio. Nascer branco no Brasil é nascer privilegiado. Vou dizer com forma de exemplo. Nessa mesma pesquisa da minha orientadora de mestrado, ela pergunta para o morador de rua: o que é ser branco para você?
ele diz: ser branco é entrar no banheiro do shopping para cagar sem ser impedido pelo segurança. Então, vejo que mesmo na pobreza, mesmo na extrema pobreza, a gente está falando de uma pessoa, um mendigo ou uma mendiga, a brancura é um privilégio. Então, isso não significa que não há o branco pobre, que não há o branco que não precisa de oportunidade. Não é nada disso. Mas é entender que num sistema de hierarquias sociais, a brancura é um lugar de privilégio social. E a negritude, então o pardo e o preto, é um lugar de desvantagem social. Então a gente só muda essa realidade quando nós implementamos políticas que visam enfrentar o racismo. Seja no âmbito das instituições, seja essa quando a gente se letra enquanto pessoa para agir de forma antirracista, e seja na mudança da estrutura social. Eu acho que eu vou fechar por aqui, eu acho que eu dei meus 20 minutos, e aí a gente só vai agora. Bom, nossa, super aula, né, Vitor? Super grata. E só para complementar a tua fala sobre privilégio, eu gosto de trazer, e que eu acho que as pessoas entendem às vezes, quando a gente fala de privilégio, não, mas eu também tive dificuldade, ralei pra caramba, né, para chegar onde eu cheguei, aquela coisa toda. Mas nenhuma dificuldade das pessoas brancas, a gente não está negando as dificuldades e o tal do mérito, mas nenhuma dificuldade foi causada pela cor da pele, né? Isso é bem importante lembrar. Eu vou passar para as perguntas, que eu acho que o pessoal deve estar bombando de vontade de fazer perguntas, tanto para a Carla como para o Vitor. Só que antes de passar, vou eu te perguntar primeiro, Vitor, sobre o detalhamento do plano. Se vocês têm eixos de atuação, metas, e aí prometo não usar meu privilégio de mediador aqui, eu deixo vocês fazerem as outras. Eu só fiquei com essa inquietação de detalhar um pouquinho mais do plano, pode ser? Tá, eu não tinha dito antes, porque eu sabia que ia vir em formato de pergunta. Aí eu vou dar o cartucho, para depois não ficar sem ter o que responder. Pois bem, então vamos lá. O Plano de Igualdade Racial, ele é inspirado, vocês podem pesquisar depois no Google, no Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional. Ele é um material que foi produzido pelo governo federal, pelo portal GL10, que é um portal de pesquisadoras negras no Brasil, e também a ONU Mulheres no Brasil. Então foram esses 3 grupos que produziram o Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional, publicado em 2013. E é ele que tem basicamente embasado todos os planos de igualdade racial que hoje nós temos no Brasil. Seja o da Avon, seja o do Magazine Luiza, seja o da agência Thompson. Então, a gente tem diferentes empresas e, basicamente, ele é embasado por esse guia. Quando não é contratada uma consultoria, e essa consultoria também se embasa por esse material. Então, em termos de projeto, né, ele tem três momentos e a RD está no segundo momento. O primeiro momento, ele vai chamar de diagnóstico do racismo institucional, que basicamente é a implementação do censo demográfico. Então, preto, pardo, branco, amarelo, indígena. É preciso entender o comportamento sociodemográfico dos colaboradores para que nós possamos compreender quais são as áreas que a gente vai agir. Talvez eu tenha descoberto que, sei lá, a maioria dos pretos estão na área de marketing, ou que a minoria dos negros estão na área de produto engenharia. Então, eu preciso fazer uma estratificação da realidade racial institucional. Então, a RD passou por esse momento, ele aconteceu em outubro de 2019. Ele poderia ter sido feito com muita facilidade se a gente não tivesse um erro no sistema. O sistema tinha negro e pardo, e a classificação oficial é preta e parda. Negro é a soma de pretos e pardos. Então, em função disso, eu cheguei na RD e não tinha o censo pronto, senão eu já entraria na segunda etapa. E a gente precisou fazer uma correção no sistema, que levou, mesmo a gente sendo cliente da empresa, a gente levou um tempinho para poder conseguir essa correção. Eu tive que justificar, inclusive, tá? Por que a categoria racial era dessa forma e não da que estava no sistema. Agora a gente está na segunda etapa do projeto, que se chama
implementação de projetos e ações. A segunda e a terceira etapa, que é a que a gente não está, e eu vou me ater à segunda, se chama monitoramento dos projetos e ações. Então, tudo aquilo que você implementou é monitorado através de indicadores. A gente está na fase da implementação dos projetos e ações. Temos agido em diferentes frentes, né? Uma frente é o posicionamento da marca, é a comunicação da marca para o seu público externo. Então, quais são as comunicações que a gente faz a respeito de raça e as comunicações que a gente também não faz a respeito de raça, mas que podem vir a ser racializadas. Em qual sentido isso, Vitor? Uma publicação que, sem querer, sem ser intencional, o texto é racista. Então, essa é uma frente que a gente também olha para isso, né? Então, qual é a comunicação, qual é a linguagem que é feito em relação às comunicações sobre raça. Lembrando que é muito importante que isso não é feito por mim. O meu trabalho é de olhar para isso e fazer uma cobrança, de ir lá na área e dizer assim, olha, isso escapou, isso tem que ser assim, ou quando a gente é consultado. As áreas precisam ser sempre independentes, porque eu não dou conta de agir em todas as áreas da RD. Uma outra frente que também está vinculada à área de comunicação e marketing é a curadoria dos eventos. Então, em janeiro desse ano, a gente teve, sem querer, uma música que tocou que era racista. Deu a treta que tinha que dar, né? Então, a gente trabalhou em cima disso. Para quê? Mesmo a gente tendo feito a curadoria do evento, a gente escapou. Porque na hora que acabou todo o checklist de músicas que a gente havia preparado, um colaborador, sem querer, colocou um pendrive que tinha uma música racista, né? E a gente responde por isso. E aí a nossa empresa precisou fazer uma comunicação no grupo de funcionários negros da empresa pedindo desculpa. Então, hoje a gente é ainda mais atento. Então, a gente faz curadoria dos eventos, especialmente relacionado às músicas. Uma outra estratégia que tem a ver com o plano, ela está diretamente ligada ao RH, né? E à gestão de pessoas como um todo. Então, aqui na RD, gestão de pessoas, tem uma área de análise de dados de funcionário e gestão da remuneração. Tem uma área de desenvolvimento de pessoas, que é a área que eu estou alocado desde a semana passada. Tem uma área que é de business partner, que são os consultores de RH. Tem uma área que é de talent acquisition, que é de atrações de talentos. Então, a gente atua com todos esses grupos. Na área de, por exemplo, de análise de dados de funcionários, que é People Operations, a gente produz relatórios. Então, em novembro, no mês da consciência racial, sai um relatório de gestão de pessoas, de people, estratificando dados de performance e de remuneração dos funcionários negros em comparação à população branca da RD. Isso é para a gente entender se há discrepâncias significativas dentro dos grupos para que nós possamos fazer correções. Até o momento a gente não encontrou essas diferenças significativas, e que ótimo, porque não é para encontrar mesmo. Mas isso só pode ser, a gente só entende isso se a gente acompanha esses dados. Em relação à área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, a gente trabalha basicamente na parte de desenvolvimento de cursos e formações. Então, a gente trabalha diretamente com um grupo de afinidade que é o Preto no Preto, que é o grupo de afinidade de pessoas negras dentro da RD. Eles são as principais pessoas que vão puxar os treinamentos e os desenvolvimentos, seja para toda a RD ou seja para o foco em gestores. Então, a gente tem comunicações que é exclusiva para gestores e a gente tem comunicação que é exclusiva para todos da empresa e comunicações que é exclusiva para colaboradores negros. Então, mês passado, a gente teve uma que se chamava Negros na Luta Antirracista, e a gente trouxe um convidado externo para falar. No ano passado, no mês da Consciência Negra, a gente trouxe uma palestra da Lia, que é consultora e professora da universidade aqui da UFSC, para situar qual é o lugar, a palestra foi, qual é o lugar do branco na luta antirracista.
Então, a gente vai trabalhando em diferentes formas de conscientização e comunicação. E o Preto no Preto, que é o grupo de diversidade, está diretamente relacionado a esse desenvolvimento e treinamento de colaboradores. E a frente de atração de talentos, ela se dá basicamente em termos de contratação intencional. Nós fizemos 2 vagas esse ano, daí o Covid cancelou todas as nossas vagas, maldito Covid, a gente precisa praguejá-lo para ele ir embora o mais rápido possível. A gente começou a trabalhamos 2 vagas intencionais no início do ano, uma em janeiro e uma em fevereiro, com contratação afirmativa, ou seja, vagas exclusivas para candidatos negros, além do processo geral. Uma outra frente a gente aplicou o formulário de diversidade nas nossas vagas. Então, atualmente as nossas vagas têm formulário de diversidade, que é para entender quais são os colaboradores que estão chegando à vaga. Se são pessoas brancas, se são mulheres, se são LGBTQIA+. Então, a gente precisa entender o comportamento de quem chega à vaga para poder entender se a nossa falha em processo seletivo de candidatos negros está em avançar em outros processos ou porque esses funcionários, essas pessoas nem chegam ao pipe da vaga, ou seja, nem se candidatam à vaga. E para isso a gente precisa de uma série de estratégias, como a gente divulga vagas, quais os canais que a gente vai... Luciana, tu pode perguntar melhor qual formulário? O formulário de vagas, é esse que tu tá falando? Ah, tá. É um formulário, Luciana, que basicamente a gente coloca, imagina numa vaga, tu vai se candidatar para essa vaga e lá quando tu vai responder uma série de perguntas, tipo pretensão salarial, essas outras coisas, a gente também pergunta qual é a sua cor, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua identidade de gênero, para entender quem está se aplicando à nossa vaga no processo seletivo. Me responde aí se eu te respondi. Tá, beleza. Então é isso. Então a gente entendeu qual é as pessoas que estão chegando no nosso processo seletivo. Porque entendendo isso, eu consigo fazer as estratégias em relação à atração de talentos. Então, se eu divulgo, por exemplo, eu sei que a RD contrata o UX Design. Eu sei que no LinkedIn tem um grupo que se chama UX Design Minas Pretas. Eu sei que lá só vão ter mulheres negras de UX Design. Então, se eu divulgar a minha vaga lá, eu estou sendo intencional na minha contratação. Então, tudo isso são ajustes que a gente vai fazendo dentro da organização, a qual o Plano de Igualdade Racial tem se dedicado a olhar, né? E a gente está basicamente no momento de oficinas, né, com toda a área de gestão de pessoas, que é para as respectivas áreas, pensarem em como podem estabelecer práticas antirracistas dentro dos seus respectivos trabalhos. E aí aqui não é muito importante isso. Ninguém precisa criar tudo do novo. Trabalhar pautas antirracistas não é criar projetos novos. Trabalhar o antirracismo é pensar como, na execução do meu trabalho, eu posso estabelecer práticas que são antirracistas. Como lá em desenvolvimento e treinamento, de todos os cursos que eu ofereço, eu posso colocar, por exemplo, atualmente um curso de relações raciais. Como eu priorizo, por exemplo, gestores dentro da instituição, eu vou priorizar a seleção de pessoas negras dentro da empresa para desenvolver. Como num programa de inglês financiado pela empresa, eu posso criar uma parte desse programa que seja com foco no desenvolvimento do idioma inglês para funcionários negros. Então, ninguém criou projeto novo. Todo mundo só olhou para os projetos que tinha e pode olhar para os projetos que tem e criar práticas antirracistas a partir disso. Então, o Plano de Igualdade Racial, da RD, ele tem funcionado dessa seguinte forma: olhando para quais processos de trabalho a gente já tem e que são desenhados e estruturados e que a gente precisa olhar de forma racial, precisa ter um olhar racial sobre esses processos. Maravilha. Obrigada, Vitor. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho uma lista aqui, se vocês não fizerem. Eu tenho também, se não tiver. Vai lá, Tainá. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para Carla e uma pergunta para o Vitor.
Bom, que na verdade o Vitor também pode responder, mas eu acho que vou fazer perguntas diferentes para otimizar essa riqueza que temos de participantes. Para Carla, eu queria perguntar sobre o que ela considera na posição de né, quem está à frente desses processos, o maior desafio prático, né? Então, qual seria aí o que ela escolheria como principal desafio? E para o Vitor, eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do tema de hoje, mas que tem tudo a ver com o nosso tema do objetivo desse ciclo, né? Porque você é uma pessoa que está numa frente super concreta, né? Impactando bem na linha de frente, e ao mesmo tempo vem desse lugar da academia, né? Está nesse lugar. Eu queria que você falasse, na sua perspectiva, como você enxerga que a teoria e a construção conceitual e o trabalho e o debate acadêmico contribuem para olhar para essas práticas de uma maneira não academicista, mas sólida e, enfim, qual é a contribuição que você mais enxerga nesse lugar? Eu vou complementar a pergunta para Carla, porque tem a ver com a tua, e eu acho que eu preciso dar um apanhado, né, envolvendo a minha. Carla, na tua fala você trouxe, dentro, acho que bastante sucintamente, mas você falou que vocês olharam para os vieses inconscientes nesse processo de treinamento. Se você puder contar um pouquinho mais, o que apareceu nesse olhar, como que vocês se enxergaram e começaram a criar estratégias para driblar os vieses. E aí já emendo aqui a Sálvia trouxe, né? Como trabalhar na prática com a resistência de liderança. Tem a ver com olhar os vieses, se você puder contar a sua experiência nisso também, agradeço. Legal. Acho que eu já deixei o meu... acho que respondendo a primeira pergunta da Tainá, um dos principais desafios que se dá nessa jornada, pensando daí no processo de contratação, até um pouco do que o Vitor falou, né? A gente tem um histórico estrutural, né? De desvantagens sociais, né? De dificuldade de acesso a conteúdos, a formação, a educação, que é histórica e que, por isso, que a gente está aqui falando desse lugar de privilégio da empresa em criar ações afirmativas e modificar coisas para que esse profissional chegue no nosso processo seletivo também. Então, a gente tem algo similar com o que a RD faz, que é ter, sim, esses formulários, mapear quantas pessoas estão, de fato, chegando. A gente sabe que, muitas vezes, o número é baixo pelo principal desafio, que é, às vezes, a exigência de conhecimento e o prazo que tem de vaga, né? Então, o gestor tem ali uma necessidade, tem um contexto que requer um tempo determinado, e os processos inclusivos, eles requerem essas ações proativas, afirmativas, de busca, de parceria, dessas divulgações que são feitas em grupos que comuniquem, né, com esse público. Então, hoje é uma dificuldade que a gente tem, então, em compreender, né, que esses profissionais não têm todos os requisitos que às vezes a gente estabelece. Como o Vitor trouxe um exemplo do inglês, que não é hoje um ponto nosso, mas que seja esse histórico profissional de experiência e conhecimento em ferramentas que a gente já utiliza aqui, né? Ou um tempo de vivência que já desenvolveu determinadas competências comportamentais para esse ambiente que a gente vivencia do marketing digital, que é tão ágil, tão dinâmico e que requer ali algumas competências. Acho que esse é um ponto e é algo que a gente já vem aí estudando nesse momento, que é planejar um curso de capacitação que vai passar tanto por essas questões técnicas e também essas questões de fortalecimento, de empoderamento comportamental, aí com uma base teórica também para esse desenvolvimento, com alguns parceiros, tanto nos dois lados, né? Os parceiros que vão nos ajudar a formatar essas aulas e também formatar essa mentoria que vai ser a continuidade. Acho que é um dos desafios que a gente se depara nesse momento e que a gente já está refletindo o que a gente faz, então, qual que é a ação inclusiva que pode modificar esse desafio para tornar
aumentar, né, a inclusão e ter mais números representando o que a gente tem na sociedade. Vou emendar, Vitor, a outra pergunta, daí eu já te passo. Em 2018, Bia, a gente teve, então, a palestra da Patrícia, né, falando sobre vieses inconscientes. Acho que foi uma excelente introdução para ver que todos nós temos vieses, que sim, nós somos preconceituosos, que a gente tem essa herança e a gente precisa tornar consciente e entender o que é esse processo tão mecânico que a gente tem para facilitar as decisões, né, que nos impede de enxergar algumas coisas. Então, a gente teve esse exemplo bastante focado nesse viés racial que a Patrícia trouxe, e como a gente avalia as coisas muito rápido, né? Então, cerca de 5, 20 segundos, você já emite uma opinião sobre algo, sobre alguém, e isso se dá dentro do processo seletivo. Então, o que a gente fez? A gente elucidou os tipos de vieses inconscientes que existem, né? Se eu não lembrar de algum aqui, mas, por exemplo, falar sobre o viés de afirmação, né? Eu só queria lembrar de todos aqui para falar com vocês, mas assim, dentro do recrutamento, então, o que dificultava a gente levar os candidatos para frente, ou o que eu interpretava desse currículo, ou o que eu procurava ali afirmar que impedia de eu continuar com esse profissional no processo seletivo, né? O viés confirmatório, né? Então, eu tenho ali uma característica, por exemplo, de ter um profissional que passou por várias empresas em um tempo muito curto, né? E daí eu vou ali já querendo confirmar, será que ele é instável? Será que ele, né, não se dá bem nas empresas? Espera aí, né? Então, deixa eu entender a história dele, qual que é o contexto, né? Então, se permitia revisar esses processos que a gente aprende ao longo das entrevistas e modificar isso, né? Então, trazer a consciência, a gente fez essa modificação. Com o gestor, quando a gente se depara com essas resistências, nada pode ser obrigatório, né? Não dá para ser obrigar ninguém a fazer nada. Então, acho que as próprias ações do Soma, que a gente pensa de formas diferentes de sensibilização, então, falar do profissional com deficiência, que foi uma ação muito recente. O que a gente fez? Todos os profissionais com deficiência da empresa contaram a sua história. Então, eles escreveram a sua história e a gente compartilhou com todo mundo, junto com a foto, junto com os contatos, querem saber mais, né? Então, esse contar a história é uma outra forma de acessar e quebrar esses possíveis vieses que impedem a gente de avançar no processo seletivo. Então, essas resistências, elas precisam ser trabalhadas, qual que é a sua dificuldade, gestor, né? O que você acha que pode ser um problema nessa contratação, o que te incomoda, e falar sobre esse incômodo, né? Então, a gente revisa, porque não é só uma palestra que já resolve, né? É no dia a dia, a cada vaga. Como é que está seu time? Seu time tem qual que é a representação, quais as competências que você tem no seu time, e como que a gente mostra o propósito dessa contratação para o gestor, que vai ser complementar, que vai trazer inovação, que o processo de empatia traz muito crescimento, né? Porque você vai precisar ter mais paciência, você vai precisar entender como ele pensa, né? E essas diferenças. Então, falar sobre esses incômodos e entender como está cada time e insistir, né? Não esquecer daquele gestor. Porque se eu confirmo que aquele gestor que é mais resistente e não trabalha a diversidade no contexto dele, eu estou só confirmando também, né? Então, eu não modifico. Então, sem ser forçado, mas conversando sobre isso com frequência. Eu sempre sou essa pessoa que faz essa pergunta de como engajar mais a liderança, que a Sálvia trouxe dessa vez, né? Acho que tem um pool de ações, de fato, né? Tem a questão de ter metas, de olhar para os vieses, acho que cada vez mais ter meta, de fato. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Bulgarelli num evento, aí ele me respondeu, troca o gestor. Em última instância, troca o gestor. Obrigada, Carla. Vitor. Então, eu vou até
eu acho que eu vou dar sequência, eu vou responder a pergunta dando sequência ao que a Carla trouxe. A respeito a sensação que eu tenho, por exemplo, quando a gente contrata alguém para vir falar na nossa empresa, né? Às vezes a gente pergunta assim, o que a gente vai trazer? É acadêmico demais? É profissional demais? E a gente fica nesse meio termo de quem que a gente vai trazer para vir comunicar, né? Eu entendo, e aqui falando, hoje eu tenho feito trabalho em outras empresas, além da RD, né? Seja de palestra, ou seja também de implementando projetos de diversidade. Mas isso só é possível pela minha compreensão teórica, né? Eu entendo dessa forma, eu não sei para as outras pessoas, mas para mim toda a minha compreensão teórica, para quem não sabe, ninguém sabe na verdade, né? Eu tô aqui para quem não sabe, as pessoas não sabem, não sou famosa, não sou a Nina Silva. Eu faço mestrado na área de psicologia social, e eu estudo funcionamento do racismo, estratégias de enfrentamento ao racismo em empresas privadas. É isso que eu estudo no mestrado. E eu digo para vocês assim que o fato de eu ter fazer mestrado nessa área e trabalhar com estratégias de diversidade, que eu acho que o foco racial é um dos meus principais, em função até mesmo do meu corpo ser marcado pela questão racial, né? Mas o fato de eu trabalhar com questões de diversidade, trabalhar com políticas de diversidade e estar no âmbito acadêmico, me ajudou muito a compreender como posicionar minha fala, me ajudou a entender quais são os instrumentais que são necessários para trazer para a organização, qual é a justificativa para eu, por exemplo, ter um plano de igualdade racial. Não posso chegar lá só justificar que o plano de igualdade racial é porque, como disse a Mackenzie, estratégias de enfrentamento, estratégias de diversidade étnica aumentam 33% do faturamento da empresa. Esse é um dado importante? É um dado importante, mas ele por si só, ele só fala disso, ele não diz de outras coisas, ele não diz que ele não consegue justificar por que negros têm dificuldade de acessar empresas de tecnologia, por que negros estão no subemprego. Então, para eu entender isso, eu precisei recorrer aos estudos acadêmicos. Eu acho que a grande dificuldade, foi uma dificuldade que eu enfrentei, é que eu trabalhei a vida inteira na área da saúde, se vocês forem lá vasculhar o meu LinkedIn, e eu fiz transição de carreira. Então, eu nunca precisei articular o meu conhecimento teórico de forma muito intencional para o meu trabalho. Não era uma realidade minha, né? Então, eu fiz administração e lá no meu TCC eu estudei inclusão de pessoas com deficiência em hospitais privados de Florianópolis. Aí, quando eu entrei na UFSC, eu fui estudar gênero, que assim, é um tema que eu amo de paixão. Assim, eu sei mais de gênero do que de raça. E depois eu fui estudar relações raciais. Então, tudo meu era acadêmico, eu não usava isso de forma para o trabalho. E a RD me forçou a ir fazendo ajustes dentro da minha comunicação, não é ir fazendo ajustes, mas é tornando esse meu conhecimento, que é da academia, mais acessíveis para públicos que partem de diferentes lugares, que estão em diferentes momentos, que estão em diferentes níveis de compreensão. Então, eu vejo, e aí olhando, né, se hoje, né, eu faço, por exemplo, no mês passado, meu Deus, eu palestrei tanto que assim, eu não tinha mais saliva de tanto que eu palestrei. E eu sei que isso tem a ver com o conhecimento acadêmico adquirido. Não é só das minhas experiências na RD. Porque se fosse só RD, toda a minha fala seria construída pela RD. Porque a RD era a minha única fonte de informação. Não. Eu justamente tenho várias outras fontes de informação. E a academia, ela foi extremamente importante para desenvolvimento dos meus repertórios, para os meus projetos, para vocês verem assim, algo bem específico. Tem uma disciplina na graduação de psicologia, eu não sei se a Carla teve, é uma disciplina com foco em grupos. Meu curso se chama Técnicas e Teorias de Processos Grupais.
Quando eu entrei na RD, a primeira coisa que eu fiz foi criar grupos que eu chamei, que é um projeto meu, que se chama Vivências, que é um projeto que visa colocar pessoas dentro dos mesmos marcadores sociais, dentro de um ambiente seguro, para falar a partir das suas experiências de vida e trazer as suas realidades atravessadas ou pela raça, ou pelo gênero, ou pela orientação sexual, ou tudo isso junto, porque nós somos um corpo intersecção. Então, só foi possível pelo meu conhecimento teórico, porque eu sabia o que era um campo grupal, o que era um grupo, o que é um grupo operativo, o que é um grupo com foco na saúde, quais são as dinâmicas de grupo, quais são os perfis de pessoas dentro de um grupo. Então, a academia, ela me ajudou muito, assim, no sentido de ser um instrumental possível para aplicabilidade no campo prático. Então, tem mais alguma? Muito bom, Vitor. Obrigada. Sobre essa questão da conexão, né, conhecimento, prática, é claro que nem todo mundo vai por essa via do conhecimento formal, mas muita gente pergunta como começar a trabalhar com diversidade ou fazer essa transição. E eu tenho dito que a autoeducação é o caminho, o passo número 0, né? Não tem essa jornada. Claro que o caminho do Vitor é super consistente, não precisa ser a educação formal e o mestrado, mas não tem como trabalhar com diversidade, fazer alguma mudança sem estudar. Então, que seja o seu próprio plano de educação, a sua trilha de aprendizado, quem são as pessoas que eu vou ler, seguir, as referências, enfim. Não, tem que gostar de estudar e de buscar informação de qualidade aí para fazer essa caminhada. Eu acho que a gente tem mais tempo para mais uma pergunta. Vitor, você falar? Eu vou falar só assim, eu concordo exatamente contigo. A gente não precisa vir da academia para fazer trabalhos. É até importante a gente fugir dessa lógica de que a gente vai sempre precisar de uma formação. Sempre mais, né? Na verdade, não. Né? Eu acho que essa própria lógica de achar que a gente vai precisar da profissionalização, do tipo assim, eu vou ser o expert para poder executar algo, isso também remonta o funcionamento da lógica branca, né? De quem são as pessoas que podem ocupar os espaços. Porque se vocês pegarem a pessoa de Employer Branding da XP, Investimentos, ele começou no Magazine Luiza, ele não tinha graduação, ele tinha 17 anos e ele entrou, na área de Employer Branding, no Magazine Luiza, e depois foi contratado na XP Investimentos, depois que ele foi fazer graduação. E aí é bem interessante a gente olhar isso, porque a gente consegue perceber quem é que tem oportunidade, né? Então, isso é uma realidade para pessoas negras? Se eu quisesse, né? Agora eu vou trabalhar com diversidade e inclusão, porque eu sou negra e sou bicha. Não ia ser uma realidade para mim. Então, isso também fala do meu lugar, né? Do lugar de uma pessoa negra que vai sempre precisar de muito mais para se justificar nos espaços. Né? Para mim, talvez não seja só suficiente a graduação. Eu precisei de 2 e um mestrado, e é provável que eu faça doutorado. Porque estar nesses espaços, vejam bem, o funcionamento da lógica, a minha realidade é um funcionamento excludente. Ou seja, vocês conseguem imaginar, por exemplo, na cabeça de vocês, eu, diretora executiva de uma empresa? É difícil, porque a gente a vida inteira olha para homens brancos, heterossexuais, a vida inteira. Então, é por isso que mulheres se profissionalizam muito mais, são as maiores em número superior no Brasil. É por isso que a minha trajetória, a minha experiência fala desse esforço enorme de estudar e trabalhar o tempo todo. Né? Então, eu acho que não necessariamente a gente vai precisar seguir todos esses caminhos. Mas aqui cabe bastante a gente entender que para algumas pessoas esses caminhos vão precisar ser trilhados se a gente quiser conquistar outros espaços. Se eu quiser sair da pobreza, eu vou precisar trilhar esse caminho. Eu não posso me dar o direito de dizer que eu sou Employer Branding só com o meu ensino médio completo. Curiosa. Obrigada, Vitor. Talvez, em vez de pergunta, que a gente tem 5 minutinhos, as considerações finais, ou alguém ainda tem? Vou dar uma última chance aqui, já que vieram poucas. É a hora agora.
Se alguém tiver, pode abrir o microfone e fazer. Eu abri o microfone aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Então vamos lá. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu sei, nossa, tá escuro aqui. Não é nenhuma pergunta, não dá tempo, eu fico nervoso com essa falta de tempo das coisas, queria falar muito, só quero agradecer por compartilharem isso. Tem um grupo aqui da pós, de RH, o pessoal bem agora mandou uma pergunta, pedindo indicação de palestrante sobre inclusão. Falei, gente, estou participando neste exato momento, já indiquei aí para falar, então talvez apareça alguém falar com o Vitor e tudo mais. Obrigado por ter compartilhado. A Carla foi a pessoa que eu vi, fui impactado no LinkedIn enfim, uma pessoa que eu conheci lá agora, maravilhosa também. Obrigado por ter aparecido ali para mim, participar desse momento, e é incrível, muita troca positiva. Realmente estou muito feliz de ter ouvido tudo isso de vocês. Obrigado mesmo por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês todos, já agradecendo então a participação. O tempo é a nossa principal moeda de troca hoje. Então ficou aqui um público fiel, super grata. Quero aproveitar e agradecer ao Vitor e a Carla. Eu acho que a gente está nesse momento em diversidade de avançar de fato eu diria na ousadia das ações, né? E para além de capacitação, para além de sensibilização, para além dos diagnósticos, e de fato criar mais formas de incluir, de acelerar mesmo essa inclusão de profissionais negros, de pessoas LGBT, das pessoas sêniores, enfim, de tantos grupos que ficaram, que a gente tem deixado para trás no desenvolvimento. Por isso que a gente quis ter um encontro especial por esse tema. Eu espero que quem está aqui e trabalha com isso saia com bastante insight. E com isso que o Vitor falou, tem que estudar, mas tem que sair fazendo, né? A gente aprende balanceando essas duas coisas, estudando e colocando em prática. Ai? Eu só queria dizer que eu estou muito feliz e orgulhosa do nível dos nossos debates, né, dos nossos encontros, que tem sido cada vez mais interessantes, provocadores, não ficam na mais mesmice que a gente vê, enfim, acaba vendo, porque tem muita gente falando sobre as coisas. Quero agradecer muito a Carla e o Vitor por por compartilhar, pela disponibilidade, principalmente pelo trabalho que vem sendo feito. Deixo já também acho que o Vitor já falou, né, que ele faz as palestras, então contratem o Vitor, né? Contratem a Carla, contratem a gente também. Falar sobre diversidade e todas as intersecções e os marcadores que perpassam isso, lembrar que nós também vivemos disso, né? Nós também pagamos boletinhos e então quando a gente for prestigiar o trabalho das pessoas, lembrem dessas pessoas e vai ser incrível. Eu adoraria, inclusive, quero te trazer para falar com a gente numa roda, Vitor, lá no Mulheres, porque as signatárias precisam te conhecer mais, né? Já devem te conhecer. Então, eu quero agradecer mesmo essa troca, mais uma vez, minha parceira, a Bia. É muito gostoso, eu fico ansiosa com esse momento do mês que a gente tem essa troca. E eu fico surpreendida mesmo, assim, como a gente consegue melhorar a cada encontro. A gente fala, não, esse encontro foi muito bom, foi incrível, não tem como ser melhor. E aí vai ficando cada vez melhor. Bom, já vamos anunciar, então, que mês que vem, mês de agosto, né, teremos um debate sobre paternidade ativa, e, enfim, questões de masculinidades. Eu ia conversar com o Leandro, da For Daddy, que tem feito um trabalho super bacana sobre isso também. E a gente tem mais alguém que a gente não confirmou no nosso pipeline aí, então, convidado surpresa. Mas já estão todas e todos convidadíssimas para conversar com a gente sobre esse tema, que é um tema também essencial, que agora está vindo mais à tona, mas que foi negligenciado por muito tempo nos debates sobre cuidados, né? Enfim, por razões que são válidas também, né? É um debate que começa nos debates das mulheres, mas agora a gente tem aí um movimento crescente. Inclusive, eu e o Leandro, casualmente, estamos fazendo uma pesquisa junto com a Camila, que é uma outra pesquisadora
que faz antropologia, mestrado em antropologia na França, e ela pesquisa paternidades. A gente está fazendo uma pesquisa, quem quiser responder, está nas minhas redes, eu convido, é uma pesquisa rápida, quantitativa, e depois vai ter outra etapa qualitativa, sobre a divisão de tarefas domésticas na pandemia. E a gente já está com um resultado bem grande, bem bom, a gente vai fazer um reporte super bacana, e vai ser muito útil também para botar mais uma vez esse bode na mesa, né, na sala, e trazer esse debate na mesa, né? Nem na sala, é na mesa. Comeu, pode. Coloca o link aqui se der tempo, Thay, enquanto a gente faz a foto. Eu vou tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Jéssica tá perguntando do link do próximo evento. Não tem o link ainda, tá, gente? Porque assim, eu e a Bia, a gente tem 57 empregos, fora os não remunerados. Então, a gente tem uma programação, a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos. E aí, a gente, 2 semanas antes do encontro, a gente gera o link, a gente cria a arte. Tudo isso que vocês estão vendo é nosso coração, né? A gente faz com todo o amor, gratuitamente. E só nós. Então, não tem mais ninguém nos auxiliando nisso, fora os voluntários maravilhosos que vêm aqui falar com vocês também, gratuitamente. Então, a gente tem esse timing aí. Mas quem fez a inscrição pelo Simpla e deixou o e-mail lá, a gente manda sempre o convite. Então, fiquem tranquilos, tanto nas redes como recebendo. Mas organizem a data, é a última quinta-feira de agosto, né? Sempre a última quinta-feira do mês. Vocês já podem bloquear até o final do ano esse compromisso com a gente. A gente vai ter vários temas legais. Em setembro, a gente vai conversar sobre PCDs. A gente vai conversar em outubro, agora eu não me lembro, acho que é LGBT. A gente vai falar mais ainda de debate racial. E outra coisa que é muito legal é que vocês devem ter percebido, quem já está nesse terceiro encontro conosco desde o início, nos últimos, como em todos os encontros a gente tem conseguido fazer algo que eu e a Bia queríamos muito desde o começo, que é a interseccionalidade em todos eles. Então, não é porque a gente está falando de tema A que a gente traz só tema pessoa A, né? Ou a gente vai falar de raça, a gente traz uma pessoa negra, mas se a gente for falar de qualquer outro tema, daí a gente só traz branco, né? Não, a gente está buscando de verdade todas as perspectivas possíveis, claro, limitado ao fato de que só são 2 convidados, né? Então não teria como a gente trazer toda a representatividade brasileira. Mas é isso, gente. Também perguntaram sobre o vídeo. De novo, vai para o YouTube. Também temos um tempinho aí, porque, né, a Bia, que com a sua generosidade edita, toma esse tempo, e aí a gente disponibiliza com um certo delay, mas vai aí uma semana e pouquinho, já tá no YouTube, tá? Então, a gente manda pelo e-mail de quem se cadastrou. Então, antes do pessoal sair, que já tá saindo, vamos abrir as câmeras, fazer uma fotinho, gente? Vamos! Eu só quero agradecer, gente, também, assim, o espaço, acho bem legal, foi bem produtivo, foi ótimo co-criar com vocês. Carla, eu amei a tua fala, eu fiquei bem satisfeita que eu descobri que vocês fazem muitas coisas, e que bom que vocês fazem muitas coisas, que bom que tu está à frente disso, foi fantástico. Vou te perguntar ali um monte de coisa depois no LinkedIn. Você é a chata de dizer assim, menina, me conta como é que você está fazendo. Ótimo, vamos trocar. Aprendi muito contigo hoje. Beijo de coração, amei. As conexões são o melhor, né? Obrigada de coração, gente. Vamos lá. Quem tá tirando, Thay? Eu vou fazer print, tá? Que fica melhor do que foto, me disser. Peraí. Fotão, sorrisos. X. Oi. E faz até um barulhinho, né? Coloca obrigada, já lá para o pessoal compartilhar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Gente, foi muito bom. Muito obrigada por essa troca, por essa experiência maravilhosa. Ei, obrigada. Obrigada mesmo. Interromper a gravação.